Finalmente, os empresários acordaram de seu transe e, junto com o Centrão, vão dar um chute em Bolsonaro para bem longe do governo. Isso, pelo menos, segundo informações do jornalista William Vac. Mas as coisas não são bem assim. E foi interessante porque saiu um texto hoje na Folha de São Paulo que mostra que os empresários não estão tão insatisfeitos assim com o Bolsonaro. E eu vou trazer para vocês essas duas informações para que a gente possa confrontar. E se você quiser entender um pouco mais sobre esse contexto, que é essencial, o capitalismo financeiro, modernidade líquida ou pós-modernidade e também mais-valia social, eu fiz uma aula super especial, introdutória, sobre esses três temas lá para os membros do canal. É apenas R$ 1,99 por mês, você tem acesso a conteúdos adicionais sobre política, é muito barato e hoje é dia de vídeo para os membros do canal. Então passe lá que você vai entender essa aula introdutória, está muito bem feitinha, você vai gostar e vai entender tudo isso que é essencial para esse contexto atual que nós vivemos. Deixa eu trazer para vocês o que o William Vac falou, aspas para ele. As forças do Centrão já dão demonstrações de que consideram Bolsonaro intragável, prejudicial aos próprios interesses políticos e eleitorais. E econômicos também. O que não significa abraçar-se ao outro lado, ou seja, a Lula. E é claro, né, porque o Bolsonaro ele promove muita instabilidade. E vocês sabem muito bem que o capitalismo ele precisa ter estabilidade para que ele possa aumentar o seu tamanho. Porque o objetivo do capital é sempre crescer. Mas para que ele cresça é necessário que ele seja estável. E Bolsonaro promove instabilidade. Passe lá no conteúdo de membros que você vai entender tudo isso. Como eu falei, é muito barato. É um volátil processo político do qual os caciques do Centrão confabulam com os setores dirigentes da economia e vice-versa. Não surgiu ainda dessas conversas que estão se intensificando se o melhor caminho para sanar a maluquice que emana do Planalto é acelerar o impeachment ou articular uma terceira via, a qual a turma do dinheiro está sim se dedicando. Mas será mesmo, pessoal? Será mesmo? Porque o que acontece? O pessoal do capitalismo financeiro ele não está tão insatisfeito assim com o Bolsonaro como aparenta. E a direita tá com uma piada agora falando que Bolsonaro não é de direita. Não, Bolsonaro não é de direita. Com toda certeza o Bolsonaro ele faz um governo de esquerda. Porque ele promove igualdade social, ele faz políticas para minorias, ele faz incentivo, investimentos em estatais, aumentou o ensino público. Com toda certeza é um governo de esquerda, né, pessoal? Mas eu vejo assim essa piada da direita, a mesma coisa que eles tentaram fazer com o tio Adolfo lá atrás, alguns anos, né? Que falava que o tio Adolfo, o alemão, você sabe quem é? Não é de direita, ele é de esquerda, ele é de esquerda, ele é de esquerda. Só que não tem como jogar o Bolsonaro para a esquerda, então eles querem jogar o Bolsonaro para qualquer lugar. Mas é claro que o Bolsonaro, ele é um governante e é um governo de direita. Você olha tudo que foi feito no governo Bolsonaro, a mini reforma trabalhista que foi feita pelo Arthur Lira, mas felizmente o Senado arquivou, a independência do Banco Central, as privatizações. Tudo isso são abordagens de direita. Tanto é que o capitalismo financeiro, e não existe nada mais liberal, nada mais direita do que o capitalismo financeiro, está muito satisfeito com o Bolsonaro. E por quê? Porque, como eu falei, o capital ele precisa sempre crescer. Se o capital não cresce, não tem capitalismo. Só que para o capital crescer, ele precisa ter movimento, ele precisa se deslocar, ele precisa se movimentar. Porque se você tem uma nota de R$ 50 na sua mão, ela não tem valor nenhum. Para que o dinheiro tenha valor, ou para que o capital tenha valor, ele precisa se movimentar. E nada promove mais movimento do que o capitalismo financeiro, do que o mercado de ações, do que o mercado financeiro. Você vai entender com mais detalhes isso no conteúdo de membros que eu fiz. Não tem como entrar aqui em muitos detalhes, mas veja lá a aula introdutória que eu passei para vocês, que ficou muito boa. E aí o que acontece? Esse capitalismo financeiro está muito satisfeito com o Bolsonaro, porque ele promove, claro que ele causa algumas perturbações, mas de um modo geral, ele promove essa movimentação do capital, com velocidade ainda, de um modo muito tranquilo. E aí o Rodrigo Tavares escreveu hoje para a Folha de São Paulo o seguinte texto. O mercado financeiro rompeu com Bolsonaro? Façamos um teste. A Faria Lima vai começar a considerar um novo perfil ambiental, social e de governança do Brasil na compra de títulos de dívida pública? Interrogação. Porque o que acontece? Hoje, a dívida pública do Brasil está em 5,4 trilhões de reais e ela vai chegar a 5,8 possivelmente até o fim do ano. E a dívida pública, ela vira investimento, porque as pessoas elas compram esses títulos da dívida. E isso ocorre em todos os países. Só que no Brasil há uma característica, que a maior parte dos aplicadores, dos investidores, eles são nacionais. A grande maioria daquelas pessoas que compram títulos da dívida brasileira, eles são investidores nacionais. E aí o que acontece? O Rodrigo, ele diz que esses indicadores sociais, de governança e ambientais, eles devem ser utilizados para a precificação
desses títulos da dívida. Porque, além de várias informações importantes, ele fala o seguinte, olhem só, deixa eu ler para vocês. A boa governança também está correlacionada com maior PIB per capita e crescimento do PIB. Por isso, o casamento entre os indicadores sociais, ambientais e de governança e a dívida não é só possível quanto desejável. É uma ferramenta para que os investidores nesse tipo de ativos tenham capacidade de analisar os riscos e oportunidades com maiores precisões. E ele fala, olha, agora parece que eles estão desembarcando do governo, mas será que é assim mesmo? Ele fala isso, porque o que acontece? Aqui, ó. Mas os agentes brasileiros ainda não consideram as informações, ou seja, os investidores brasileiros não consideram as informações dos indicadores ambientais, sociais e de governança na compra de títulos da dívida. Não consideram isso. E aí que está. Se os agentes financeiros brasileiros integrassem os indicadores sociais, financeiros e de governança no processo de compra da dívida pública, possivelmente a taxa de juro aumentaria, fazendo crescer o custo e a própria dívida. Seria mais uma forma de pressão para o governo bolsonarista, juntamente com o crescimento da inflação e a desvalorização do real para o dólar. Como é costume dizer, no Brasil é a economia que define as eleições, e nem a economia, nem tais indicadores estão bem. Mas irá a Faria Lima considerar informações dos indicadores ambientais, sociais e de governança na compra de títulos da dívida? Dificilmente. Ou seja, não vai ter pressão nenhuma. Eles não vão desembarcar no governo, nem vão fazer qualquer tipo de pressão. Qual é a pressão que eles querem fazer? Que Bolsonaro pare de provocar instabilidade. Só isso. De resto, tá muito bem, obrigado. Continue assim, que é assim que nós queremos. Que é assim que nós queremos. Muitas instituições financeiras, aí ele termina assim, muitas instituições financeiras tecnicamente não têm capacidade de fazer esse tipo de análise. Mas, enfim, eles não vão pressionar o governo para melhorar esses indicadores e eles não estão nem aí. Esses detentores da dívida pública, muitos deles recém-desembarcados do governo, são também apoiadores públicos da integração de políticas, práticas e dados ambientais, sociais e governança na análise de investimento. Mas eles não fazem isso. Eles não fazem. Eles falam que é importante, mas na hora de pressionar o governo, eles não pressionam. Então o capitalismo financeiro está muito bem com o governo. Está muito, mas tranquilamente bem com o governo. O máximo que eles podem fazer é apoiar uma terceira via, talvez o Rodrigo Pacheco. Máximo disso. Mas pressionar o impeachment de Bolsonaro, dificilmente. Por isso que eu questiono, o MBL vai ter força suficiente para mostrar para o pessoal da Faria Lima que Bolsonaro é um péssimo negócio para o capitalismo financeiro? Eu questiono isso, porque eles têm essa capacidade de ver todas essas relações? Eu acho difícil. Eu acho, para não dizer impossível, e a luz está até piscando aqui, vou desligar. Se você gostou, deixa aqui nos seus comentários. Se você ficou com qualquer dúvida, tem um conteúdo lá para os membros, tá a aula prontinha, passa lá, é enriquecedor. Se você gostou também, deixa um comentário, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.